Como é, maltinho? O meu nome é Rafael Gaspar. Venho-vos apresentar o meu deck profile do último torneio do dia 20 de janeiro, organizado pela nossa comunidade em Olhão. Foi um torneio bastante cansativo, 5 rondas, com vários matchups muito diversos, e acabei por ficar em terceiro lugar. Fiquei muito contente com o resultado e vamos a isso, apresentar o deck profile. Para começar, 3 Ponyx. Creio que seja das cartas mais importantes do nosso deck, é o nosso melhor normal summon do momento. Consegue-nos dar search das nossas Fire King Spell e Traps, das nossas cartas mais importantes, sem dúvida a 3. 3 Arvata, o que nos permite jogar entre End Traps e o que nos facilita muito a nossa Fire King Island resolver. De seguida, talvez a melhor carta, Fire King, 3 Kirin. Esta carta permite-nos dar dodge a Veiler Imperms nos nossos normal summons, e é também aquilo que nos faz ganhar no Grand Game, e é aquilo que nos faz quebrar as boards. O efeito da carta é muito bom e tentem sempre resolver ela ao máximo. De seguida, 2 Garunix. Esta carta, por vezes não a queremos ver na mão, vai acontecer. Às vezes nós abrimos na nossa mão inicial, porém não é o fim do mundo. É uma carta que conseguimos dar extender no nosso combo e leva-nos muito para a frente do nosso adversário. De seguida, um Barong e um Rangbali. O Barong é extremamente importante porque é o que nos permite dar search às vezes do Kirin quando não temos acesso a ele no primeiro turno. Conseguimos dar search na standby phase. E o Rangbali é uma Spell e Trap Negate, basicamente o mesmo efeito que o Arvata, um pouquinho menos bom, que ele nega spells e traps. Agora, com as Spells Fire King, a melhor carta do nosso deck, 3 Sanctuary. Esta carta dá-nos muita vantagem porque ela, como coloca a ilha face up no campo, não é possível dar Ash nesta carta. Então, se abrimos esta carta, mais um Monster Fire, consideramos que é full combo. De seguida, 2 Fire King Island. É obrigatório jogarmos esta carta, nem que seja a 1. É aquilo que nos faz começar o nosso combo. Por vezes não é bom quando ela é destruída ou levamos Cósmico, daí a jogarmos 2. E para terminar, as cartas Fire Kings, uma Skyburn e uma Circle. Ao início não queria jogar com a Circle, acabei por jogar com 41 cartas no torneio, adicionar a Circle de última instância, porém fiz bem. Ela é uma carta que nos ajuda a dar OTK e consegue também meio que copiar o efeito do Kirin, que consegue dar pop nos nossos monstros no campo para evitarmos levar com End Traps. E é isto de Fire Kings. Vamos então passar ao nosso mini engine de Snake Eyes, que consiste em 2 Original, um Ash e um Flameverse Dragon. Não é talvez o mais aconselhado a jogar esta versão sem a Diabellstar, porém, quando não tem acesso a ela, creio que seja o mais aconselhado jogar 2 Original, porque isto ajuda-nos a estender o nosso combo, ajuda-nos a procurar o Snake Eye Ash, e isso vai trazer o Flameverse Dragon, que o seu efeito quando toca no cemitério permite-nos dar invocação especial de 2 monstros de nível 1 Fire, e é isso que nos vai permitir acabar num Hit Soul e muitas vezes num Sunlight Wolf com a reciclagem do nosso Kirin. Posto isto, passamos às nossas End Traps, os nossos Flex Spots, com 3 Ash, creio que seja uma carta obrigatória, é Fire, e eu já vos vou explicar mais à frente como é que podemos reciclar a Ash sem ser com o efeito do Sunlight Wolf, porque nós queremos reciclar o Kirin com o Sunlight Wolf, e mais à frente, quando vos mostrar o extra deck, vão perceber como é que conseguimos reciclar a Ash sem ser com o Sunlight Wolf. De seguida, 3 Fenrir. Esta carta ajuda-nos a ter mais cartas na mão, porque ao fim de contas ele é um search, e consegue dar cabo da board dos nossos oponentes bastante facilmente, e eles têm que respeitar esta carta, tal como nos Mirror Matches eles têm que respeitar bastante esta carta.
De seguida, 3 Drollen Lockbirds. Esta carta é broken neste formato. Sem dúvida, a 3 no nosso main deck. 2 Veilers. 3 Imperms. Imperm melhor do que Veiler, sem dúvida. Não dá trigger da Triple Tactic Trust, Triple Tactics Talent. É uma carta muito boa e podemos usar várias durante o nosso turno. Veiler está no mesmo patamar, porém conseguimos com o nosso oponente ativo uma Trust e isso não é muito bom. Para terminar, as últimas cartas que decidi para dar consistência e um bocadinho mais de flexibilidade. 2 Prosperities e uma Call by the Grave. Muita gente não joga com Call by the Grave, preferem jogar com 40. Mas eu gosto de ter esta flexibilidade em que se eu sacar, eu posso ter a certeza de conseguir full combo com Eat Soul e Sunlight Wolf, sem me preocupar com draw, ou mesmo com Ash na nossa Fire King Island. É isto o main deck, 41 cartas, muito simples, nada de extraordinário. Passemos então ao extra deck, começando pelos Synchronos, uma Barão da Flor. Não cheguei a fazer nenhuma no torneio, creio que esta carta podem, se quiserem trocar, mas um Kirin, um monstro nível 7, por exemplo, um Castira Fenrir, mais uma Entrap dá 10, se tiverem uma mão não muito jogável, creio que pode ser uma carta que podem recorrer, é sempre bom. Um Dingirsu, surgiu uma vez, é uma carta muito boa, ele envia, ou seja, sem dar target, um monstro ou uma carta para o cemitério, muito bom como temos acesso a rank 8. 2 Garunix no extra deck, decidi aumentar o Garunix para 2 porque durante a minha fase de teste antes do torneio, percebi que se o meu oponente tivesse a jogar de Castira Fenrir, de Castiras Unicorn, peço desculpa, eu iria perder muito para um Unicorn e ele ia-me banir o Garunix do extra deck. Sendo assim, decidi aumentar ele para 2, uma vez que temos bastante espaço no extra deck. Acho que é uma carta que podem jogar a 2, até mesmo a 1, não precisam dele para ganhar, mas é sempre bom ter esta flexibilidade. Synchronos e XYZ é isso. Vamos passar para os links. Anima, Almirage e Linkuriboh. Anima muito bom no Mirror Match. O nosso oponente não tem atenção às zonas em que ele coloca os monstros. Almirage é bom para ir full combo no primeiro turno. Caso a gente abra um Ponyx juntamente com um Arvata ou um Kirin. E o Linkuriboh é das melhores cartas neste deck porque é aquilo que nos permite reciclar com o efeito do Sunlight Wolf e é aquilo que nos vai permitir fazer o It Soul no primeiro turno e sacar 2 cartas. De seguida, do Lethal Chimera. Esta é a tal carta que eu vos tinha falado, que conseguimos recuperar esta do nosso cemitério. Esta carta deu o efeito de quando é destruída por batalha ou por efeito, nós conseguimos dar target num monstro de fogo no nosso cemitério e adicioná-lo à mão, seja um Fire King, seja uma Ash, o que vocês queiram. Ou seja, esta carta creio que ela é muito boa quando não conseguimos ter full combo. Conseguimos sim ter o Kirin na mão, destruímos, com o efeito do Kirin, destruímos o Light Chimera e conseguimos arrancar a partir daí. De seguida, Sunlight Wolf, das melhores cartas do nosso extra deck, sem dúvida. Tentei sempre recorrer a ela. Dark e Rita. O Dark até não surgiu muito no torneio, a não ser que apanham um matchup em que consigam roubar um Bestial, algo do género. E a Rita no Mirror Match é a melhor carta. Quem conseguir reservar esta carta no Mirror Match e tentar tirar o maior proveito da carta, tem mais chances de ganhar. De seguida, Package de Access Code, Celine mais Access Code. Como nós temos alguns Spellcasters, Effect Veiler e Drollen Lockbird, conseguimos aproveitar bastante a Celine e partir para um Access Code a partir daí. Para terminar, os Link 3, um Unicorn e um It Soul. It Soul, creio que seja das melhores cartas também do nosso extra deck, imprescindível. Unicorn, eu vou trocar o Unicorn para um Nightmare Phoenix. Creio que seja mais fácil ter acesso a ele no extra deck, não precisamos de gastar tantos dos nossos recursos
e é uma carta melhor neste caso, em que o Unicorn já usamos um Monster Mash, temos de descartar se uma carta a mesma, mas o Nightmare Phoenix tem as mesmas aplicações, só para spells e traps, e creio que seja uma boa troca. Este deck é isto, bastante simples também. Passemos então para o side deck. O meu conselho no side deck é tentem sempre ver como é que o vosso locals se comporta, o formato do vosso locals, quais são os decks que mais predominam, quais são os decks que costumam estar no top, e enquadra o vosso side deck com essas mesmas cartas e esses mesmos counters. Estas cartas que eu vou mostrar podem não ser as melhores neste formato, no geral, mas creio que foram as melhores opções no nosso específico torneio. Como eu sei que existe muito Branded e Dragoon, decidi colocar 3 cajos no side. É uma carta que os nossos oponentes não estão à espera. Quando eles acabam no Dragoon, eles ficam muito sentados no Dragoon, e se nós temos um auto perfeito para o Dragoon, é um caju. De seguida, 3 Nibiru's, muito bom contra combo decks, Drytron especificamente, Fire Kings. Às vezes o Fire King joga para Nibiru e é uma carta que o nosso oponente muitas vezes não está à espera, e se ele souber que nós temos Nibiru, ele vai tentar reduzir os seus summons, e isso vai fazer com que ele também tenha uma board menos forte. Cartas para isso, segundo. Para terminar, 3 Cósmicos, muito boa no Mirror Match, em que conseguimos destruir a Island do nosso oponente. Estava na dúvida entre Lightning Storm e Harpies ou 3 Cosmics, mas acho que Cosmics tem muito mais aplicações. E é isso. Para ir primeiro, tal como disse, estudei bem o vosso locals. Contra Branded, 3D Barriers. Esta carta aniquila completamente tudo aquilo que for um spam de fusions, synchronos ou até mesmo XYZs. Uma carta muito boa. E para terminar, 3 Solemn Judgment. O nosso deck não tem Omni Negates, então esta carta é obrigatória, quase que diria isto, para nós irmos primeiro e garantir que a nossa board vai prevalecer e o nosso oponente não use cartas muito fortes para quebrar a nossa board. É isto, malta. Não tenho muito mais para vos mostrar. Foi um prazer fazer este vídeo. Espero que o resto da malta também se divirta a ver o vídeo. E é isso, malta. Fiquem bem. Até uma próxima.